Então vamos lá. O tema da do nosso estudo de hoje é as duas faces do perdão. O perdão, meus irmãos, a gente tem que entender que o perdão ele tem origem em Deus e não no homem. Essa é a perspectiva bíblica. Então, perdoar não é um exercício natural nosso. A gente quer matar o miserável que fez raiva a gente, né? A gente quer quebrar e enforcar ele assim no pescoço. Por isso que perdoar é sempre um ato divino. É Deus quem, por sua graça, move o nosso coração para que a gente perdoe ou para que a gente doe perdão, né? E que e também que a gente seja perdoado por um outro irmão, né? A gente pode definir perdão como não considerar o erro do outro. Acho que essa é uma boa definição, né? Perdoar é não considerar o erro do outro. O que que significa? Significa que você vai esquecer o que o outro fez com você? Não. Só se você tiver Alzheimer, né? Aí você vai esquecer. Mas hoje vai ser um desafio. Só de terminar aí. Não, não, deixa. Acho que é só um corte. Olha, tá vendo? É uma benção. Então, significa que assim, nós não vamos considerar o erro que o irmão fez conosco jogando na cara dele depois que ele já pediu perdão. Então, isso é o que significa perdoar, é não considerar isso, né? Então, a gente é desafiado por isso que perdão não é algo natural, mas é produzido no nosso coração pelaquilo que Deus fez por nós, né? E é isso que a gente vai estudar hoje. Por isso que o tema do nosso estudo é as duas faces do perdão. E aí eu convido você a abrir a palavra do nosso livro que a gente tem estudado, o livro de Gênesis. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 32, verso 3, até o finalzinho do capítulo 33. São 12 capítulos hoje, são curtinhos, vai dar para a gente ver, porque é o mesmo assunto, eu não quis quebrar o assunto, então para a gente seguir direitinho, né? Então vamos ler a partir do verso 3, certo? Gênesis capítulo 32, a partir do verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão. Tá. Adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: assim vocês falarão a meu senhor Esaú, o seu servo Jacó, manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em dois grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar,
que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar de quem você é, para onde você vai e de quem são estes animais que você vem trazendo, responda: sou do seu servo Jacó. É um presente para ele, é um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. E é assim que vocês devem fazer com Esaú, quando se encontrarem com ele. Também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê boa acolhida. Assim, mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus.
e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu o seguirei aos poucos no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: Por quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo. E Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade, à parte do campo onde tinha armado a sua tenda. Ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe e fale ao nosso coração. Senhor, obrigado porque estamos diante da Tua palavra, estamos diante desse texto. Rogamos a Tua bênção sobre nossas vidas, que o Senhor traga luz ao nosso coração e entendimento diante da Tua palavra, para que a verdade que o Senhor tem para nos ensinar, que ela possa encher o nosso coração, mudar a nossa vida e nos tornar mais parecidos com o Senhor. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado o livro de Gênesis. Esse livro maravilhoso é o livro dos começos e ele é dividido em duas grandes partes, né? A primeira parte do livro de Gênesis trata da origem de todas as coisas, capítulo 1 até o capítulo 11, e do capítulo 12 até o capítulo 50 trata da origem do povo de Deus a partir da história dos patriarcas. Então nós estamos aqui já na segunda parte do livro, já caminhando para o final. A gente passou pela vida de Abraão, passamos pela vida de Isaac, a gente ainda está aqui um pouquinho na vida de Isaac, né? Que Isaac ainda está vivo aqui, então a gente ainda está nesse contexto aqui da vida de Isaac e vai se concentrar agora na vida de Jacó, e não é nem muito da vida de Jacó, né? Porque daqui para frente vai fechar o arco ali da história de Jacó e apontar para a vida de José. Inclusive, alguns comentadores do Antigo Testamento, da Bíblia, vão dizer que José também é considerado um patriarca, porque o finalzinho do capítulo de Gênesis é concentrado na vida de José. Mas os judeus só consideram patriarca, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então a gente está aqui contando a história do último patriarca. No capítulo passado, nós estudamos Gênesis capítulo 31, do verso 1 até o capítulo 32, verso 2. Nós falamos, né, sobre é hora de partir, né? Esse foi o tema do nosso estudo. E nesse estudo nós falamos que nós aprendemos que a direção que Deus nos dá, a direção e promessa, né? Para onde Ele quer que a gente vai, e nós devemos ir baseados não naquilo que nós achamos, mas naquilo que Deus prometeu. Então, a nossa partida, ela deve estar firmada não naquilo que a gente acha, mas naquilo que Deus revela de si na sua promessa. Nós aprendemos também que é necessário relembrar o que Deus nos fez, por isso a importância de estudar a palavra, para que a gente sempre traga à memória aquilo que Deus fez por nós. E essa lembrança do que Deus fez por nós firme a nossa fé na pessoa de Deus cada vez mais e mais. E em último lugar, nós aprendemos que nós devemos confiar que Deus nos guarda para onde Ele nos manda. Ora, se Deus nos mandou, a gente precisa entender que se Ele nos mandou, Ele vai nos guardar na viagem, assim como Ele estava guardando Jacó em toda essa jornada de retorno. E aí nós entramos no capítulo 32, verso 2, até o finalzinho do capítulo 33, que é quando nós vamos tratar sobre esse tema, as duas faces do perdão.
Porque é isso o que vai aparecer nesses dois capítulos. Esses dois capítulos aqui são a conclusão. Lembra? Isso começou lá atrás, né? Quando Jacó enganou o irmão, né? E fugiu para a casa do tio, só com um cajado na mão, como ele mesmo disse aqui no texto, né? E ele fugiu para a casa do tio. Ele passou aí 20 anos. Olha o tempo, né? 20 anos e agora ele retorna, né? E só isso aqui já é uma lição pra gente, né? 20 anos. 20 anos de ódio de um irmão para com o outro. Um irmão querendo matar o outro. Lembra do que Isaú falou, né? Eu só vou esperar meu pai morrer. Quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Então foi 20 anos Esaú alimentando no coração o desejo de matar o irmão. 20 anos o irmão sendo enganado. Tem o outro lado da história, né? Foi 20 anos Jacó sendo enganado por Labão, né? 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel, 14 anos, e mais 6 anos trabalhando, e o tio mudando 10 vezes o salário dele para enrolar ele. Então os dois estavam aprendendo aí. Então, esses dois capítulos aqui é a conclusão. É aquele momento do filme que todo mundo fica esperando. O momento que os dois irmãos vão se reconciliar, né? E a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Vai dar errado, né? Vai dar errado. Um irmão enrolou o outro, tomou a bênção do outro, o outro tá esperando o outro para danar a faca para cima. Então, esse é o contexto. A gente sabe que deu certo, né? Por que a gente sabe que deu certo? Porque a gente tem a Bíblia. Mas lembra, eles aqui não estão sabendo nada, não. Mas, dentro dessa história de enganação, de ódio, de briga dentro da família, de famílias divididas, dentro dessa confusão toda aqui, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma história de perdão. E nós precisamos aprender sobre perdão. E esse texto aqui, por isso que eu coloquei esse tema aí, né? As duas faces do perdão. Porque o perdão, ele é uma moeda só, né? Lembra, a moeda tem dois lados, né? Então, o perdão, ele é uma ação, mas ele tem dois lados. Assim como a moeda. Então, quais são essas duas faces do perdão? Vamos lá. A primeira face do perdão. Obrigado, menino. Então, quais são as duas faces do perdão? A primeira face do perdão é a face de Deus. A primeira moeda aí, né? É a face de Deus. E onde é que a gente enxerga isso? Nesse capítulo 32. Se prestar atenção na leitura, é maravilhoso, né? Porque assim, Jacó, ele recebeu a promessa de Deus, né? Deus lá no capítulo 31, né? Já diz, protege ele com Labão, né? Só, ele não encosta nele não, viu? Você se ligue, viu, Labão? Não diga nem um ai com Jacó, viu? Tô de olho em você, viu? Aí Labão amansa no instante, né? E aí você tem no capítulo 31, verso 13, Deus dizendo, olha, volte que eu serei com você, não se preocupe, eu vou lhe proteger. Dizendo para Jacó, né? Jacó retorna, né? Aí, o Jacó, ele faz o quê? Ele entra na terra de Canaã, onde o irmão dele está. Só que o irmão dele, ele cresceu, não cresceu? Não enricou? O irmão dele também. É por isso que é importante. Lembra da bênção que Isaac deu a Esaú. Ó, você vai servir seu irmão, mas você vai ser um caba brabo. Você vai viver no deserto. O povo vai ter medo de você. Você vai ser como um jumento selvagem. Ninguém vai lhe domar, não. Ou seja, você vai ser um povo, né? Um povo brabo, Esaú, né? E é isso que acontece. Esaú também cresce como povo. Lembra, ele teve duas esposas, né? E aí, vários servos e servas. Então, ele também se tornou um povo grande. É tanto que Jacó teme. E aí, o que Jacó faz? Jacó envia vários mensageiros. Para quê?
verso 1 a 8, né? Para ver se vai amolecendo o coração do irmão. O verso 7 é muito claro. Diz que Jacó teve medo e ficou angustiado. Provavelmente, né, ele mandou os caras, né, mandou os servos dele. Quando os servos retornaram, disseram: ei, Jacó, beleza, a gente foi lá, encontrou seu irmão, a gente disse que você estava vindo. Aí Jacó: opa, aleluia, glória a Deus, então vamos embora, né? Aí o servo: meu patrão, é o seguinte, ele está vindo de lá para cá também, só que ele está vindo com 400 homens. Ou seja, isso é para colocar medo em qualquer um nesse contexto. O medo de que ele poderia matar o irmão. E lembra que ele prometeu isso. Então, Jacó, por medo, cria essa estratégia. Qual a estratégia? Verso 9 a 21. Né? Ele divide os seus bens, né, e manda um monte de presente para o irmão. Só que tem um detalhe. Verso 9 a 21, isso é muito interessante. O texto, o verso 9 diz, né? E Jacó orou. Aí Jacó vai orar, Jacó é muito interessante, isso tem muito a nos ensinar. Nossas orações normalmente são aquilo que a gente quer. São pedidos da gente. Preste atenção na oração de Jacó, verso 7, verso 9. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Como é que ele ora? Ele cita a promessa de Deus. Ele pede aquilo que Deus prometeu. Isso aqui já diz pra gente como tem que ser as nossas orações. Como é que você tem que orar? Você tem que orar pedindo aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus revelou na sua palavra. Então, essa é a forma correta da gente orar. É orar pedindo aquilo que é a vontade de Deus revelado na sua palavra. Esse aqui já é o caminho para a oração. E Jacó, ele ora a Deus citando a promessa. Por outro lado, esse texto é maravilhoso. Por outro lado, Jacó mostra que ele é como a gente, né? A gente ora e fica com medo, fica angustiado, né? A gente fica preocupado, a gente acha que Deus não está ouvindo. Rapaz, será que Deus ouviu mesmo? Bom, eu vou dar meu jeitinho. A gente faz isso, não faz? Olha Jacó aqui. Jacó, ele ora a Deus, cita a promessa de Deus, e o que é que Jacó faz? Rapaz, peraí. Eu vou mandar... Aí tá aqui a lista, né? Eu vou mandar uns presentes pro meu irmão, né? Para amolecer o coração dele. Vou mandar 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 200 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Rapaz, ou seja, ele manda... Isso aqui não era todo mundo que tinha, não. Isso demonstra que Jacó, ele ficou cheio da grana, ele ficou rico. Não é todo mundo que tem isso aqui não, minha gente. Camelo era como se fosse um carrão de luxo. Não era quase ninguém. E ele mandou de presente essa ruma de camelo. Interessante, não mandou camelo macho, mandou camela. Aí depois eu fui estudar um pouquinho. Camela, por quê? Porque no Oriente Médio até hoje o pessoal toma leite de camela. Eca não. Inclusive o leite de camela, aí eu fui estudar, né? O leite de camela, ele é rico em vitamina C e ele tem menos lactose do que o leite de vaca. Então o leite é muito mais saudável do que o leite de vaca. É o que os árabes até hoje tomam.
Os beduínos que vivem no deserto tomam, né? Então, aí eu fui pesquisar e terminei vendo isso aqui. Mas o interessante é que os presentes demonstram o quê? Que Jacó está com medo. Então ele está tentando fazer o quê? Resolver a vida dele. Tentando resolver a vida dele com o irmão dele. Uma coisa que chama a nossa atenção nesse capítulo 32, meus irmãos, é que Jacó ele faz outra coisa maravilhosa, verso 22 a 32. Essa partezinha final aí. É como eu já falei para os irmãos, né? Tem aquela música que não é uma música muito legal, né? Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Não é uma música muito legal porque ela faz você entender errado o texto. Porque Jacó ele manda os presentes, divide a família em dois grupos, né? Manda, tentando aí dar um jeito humano de cumprir a promessa, que Deus já tinha prometido a ele, capítulo 31, volte que eu vou ser com você. Ou seja, Deus prometeu, era para ele ter feito o quê? Confiado na palavra de Deus. Mas como ele é igual a gente confia, né? Mas a gente é fraco, né? Confia e aí vai tentar dar o jeito da gente. Ele fez o quê? Tentou dar o jeito dele, dividiu as famílias em grupo para que, se meu irmão matar um grupo, sobra outro, né? Ele tentou, isso é o quê? Isso é a tentativa humana de cumprir a palavra de Deus. Sempre dá errado, né? Mas às vezes eu fico pensando, Deus permite. Se você quer fazer isso, vai lá, faça. Vamos ver até onde você vai, para você aprender a confiar em mim, né? E aí, o que acontece é que Jacó novamente vai fazer o quê? Despede todo mundo e de noite ele vai fazer o quê? Ele vai orar. É outra lição interessante, né? Você viu aqui, né? Capítulo 32, verso 9, Jacó passa a noite orando. Depois aqui, ele divide a família e faz o quê de novo? Vai orar de novo. Só que nessa oração aparece um homem, que é o que a gente chama na teologia de teofania. O que é teofania? É a aparição de Deus no Antigo Testamento. Aparição de... Aqui as pessoas dizem que foi a segunda pessoa da Trindade, ou seja, foi o próprio Jesus que apareceu, né? E aí a gente tem esse acontecimento aqui. Vamos lá. Eu vou tentar explicar para os irmãos. Lembre, Deus tinha prometido a Jacó que ele ia chegar em paz, não é verdade? Capítulo 31, ele disse isso. Capítulo 32, Jacó ora a Deus, mas vai lá e tenta dar o jeitinho dele, né? Divide as crianças, manda um monte de presente, né? Para tentar apaziguar o coração do irmão. Então, e aí, quando ele atravessa a família dele, o rio, né? O Val do Jaboque é um riacho, né? Atravessa a família, manda a família passar e ele fica do outro lado para orar. Só que nessa ocasião chega esse homem, que é um anjo do Senhor, que segundo alguns teólogos é a segunda pessoa da Trindade. E aí, se a gente pensar direitinho, pensar em todo esse contexto que eu acabei de narrar para os irmãos, provavelmente esse anjo, ele veio, ou seja, o Senhor apareceu a Jacó, para quê? Para confirmar a palavra do Senhor do capítulo 31. Dizer assim, Jacó, por que tu está preocupado? Atravessa esse negócio. Eu não disse que tu ia chegar bem? E o que é que Jacó faz com o anjo? Agarra ele e começa a brigar. Aí tem gente que entende, não, então eu tenho que lutar com Deus em oração, eu tenho que brigar com Deus, eu tenho que vencer a Deus para Deus fazer minha vontade. Isso é errado. Jacó se agarrou com o anjo e brigou com o anjo porque ele não confiou na palavra de Deus. O fato de Jacó estar lutando com o anjo é uma demonstração de que Jacó não estava confiando em Deus. Por isso que ele lutou. Nós somos assim. Nós lutamos com Deus quando nós não confiamos nele. Então, na verdade, isso aqui não é uma demonstração de fé. Isso é uma demonstração de quê? De fraqueza. De que não estou confiando em Deus. Então, tem que brigar. E se você for pensar, olha, minha gente, vamos pensar direitinho. A gente acabou de estudar aqui no livro de Gênesis. 2 anjos destruiu 2 cidades, né? Sodoma e Gomorra. Tu acha que um homem ia conseguir lutar com um anjo? E principalmente com Deus? Porque Jacó reconhece que é Deus, né? O verso 29, o verso 30, né? Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva.
Jacó reconhece que ele fez uma doidiça. Ele foi brigar com Deus. Rapaz, eu poderia ter morrido. Mas Deus fez o quê? Deus salvou a minha vida. Deus não me matou. Ou seja, ele lutou com Deus por causa da infidelidade dele. Então, a grande lição aqui, que a gente pode tirar para as nossas vidas, é que assim, se é que a gente pode dizer, lute com Deus em oração. Não lute pela sua incredulidade. Lute em oração. Vá orar a Deus. Vá citar as promessas de Deus para que seu coração confie nas promessas de Deus. Era o que Jacó deveria fazer, né? Orar para que Deus confiasse, orar para que ele continuasse confiando nas promessas de Deus e não lutar com Deus. O ponto aqui é que, e o primeiro ponto aqui que nós tratamos, né, que essas duas faces do perdão, a primeira face é o perdão, a primeira face do perdão é a de Deus, é o fato de que Deus, ele é o fundamento do nosso perdão. Então, de fato, quando nós vamos perdoar uma pessoa, nós precisamos que Deus ele mude o nosso coração. A gente precisa orar a Deus para que Deus convença nosso coração a perdoar o irmão, porque foi isso que ele mandou. A gente precisa orar a Deus para que Deus convença nosso coração a confiar que o que a gente tem que fazer é só perdoar. E é Ele quem vai aplicar a justiça. Por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque a gente quer resolver, igual a Jacó tentou resolver aqui. Dividiu a família, dividiu os bens, mandou presente. Por isso que a gente não aprende a perdoar. Por isso que a gente não perdoa. Porque a gente quer lutar como Jacó. Quando na verdade a gente deveria fazer o quê? Se dobrar e orar. Deus me ajuda a confiar na tua promessa, a confiar na tua palavra. Por isso que a primeira face do perdão é a face de Deus. Porque é Deus quem tem que mudar o meu e o seu coração para que a gente passe a confiar na promessa dele, para que a gente possa perdoar. A segunda face do perdão é a face de Deus na face do meu irmão, que é o capítulo 33. Como assim, pastor? Lembra, a gente está tratando o perdão como se fossem as duas faces de uma mesma moeda. A primeira face é quem? É Deus. Então, assim como Jacó, que passou a noite orando, a gente também tem que orar a Deus para que Deus nos ajude a perdoar. Mas o perdão ele começa como? Confiando na promessa de Deus, que é o que Jacó deveria fazer. Mas Jacó fez o quê? Tentou resolver do seu jeito e terminou brigando com o anjo. Como é que Jacó parou? Quando o anjo tocou na coxa dele, né, deslocou a coxa, para que ele se ligasse que ele não tinha força para perdoar o irmão, nem fazer com que o seu irmão lhe perdoasse. Então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que se render e confiar no Deus que havia prometido a ele que ele iria voltar bem. Essa é a primeira face. Qual é a segunda face da moeda? Agora é ver no rosto do meu irmão a face de Deus. Então é isso que nós vemos no capítulo 33, do verso 1 ao 20. Jacó ele divide a família dele, né, verso 1 e 2, e finalmente tem um encontro. Ele olha e vê o irmão, fica imaginando a cena. Lembra? 20 anos de separação, não foi 2 dias não. Aí tá vendo? A gente ora 6 meses e quer que as coisas se resolvam. O cabo orou 20 anos. Entendeu como a gente ora fraco? Entendeu como a gente é fraco na oração? O cabo passou 20 anos, né? Aí foram se encontrar. Jacó, ele vai ao encontro do irmão e ele vai se prostrando. Ele se prostra 7 vezes. A ideia de se prostrar diante do outro significa que você reconhece que o outro é superior a você. Os japoneses, na cultura japonesa, tem isso. O japonês, quando ele quer honrar o outro, ele se curva.
Quanto mais ele se curvar, mais ele considera você. Ou seja, se ele só apertar sua mão, é porque ele não está nem aí com você. O brasileiro ele aperta a mão, né? Nossa cultura é apertar a mão. É, não, mas no geral, como é que a gente considera o outro? A gente vai lá, aperta a mão, faz um café, chama ele para tomar um café na nossa casa. É que quando a gente respeita o cara, né? Quando a gente não oferece nem água é porque a gente não gosta. Mas tá errado. Vamos lá. Então, Jacó ele se prostra 7 vezes. E aí você tem um negócio maravilhoso, verso 3 a 8 do capítulo 33, né? Esaú vai até o irmão e o abraça. E os dois choram junto, né? 20 anos de ódio foram resolvidos numa noite de oração. Por isso que a primeira face do perdão é o quê? É divina, é Deus, né? É Deus quem age no coração para que o perdão nasça. Nada do que Jacó fez resolveu. Os bois resolveram? Dividir as crianças resolveu? Se agarrar com o anjo resolveu? Não. O que foi que resolveu? Ele orar e confiar naquilo que Deus já havia prometido a ele. E aí a gente vê isso porque, verso 3 a 8, Esaú, eles se abraçam, choram. É interessante o verso 3 a 8, porque Esaú diz assim, depois que eles choram, né, se abraçam, se perdoam, aí Esaú olha pro irmão e diz assim, ei, mas me diz um negócio aqui, por que tu mandou aquela ruma de presente? Aí Jacó dá uma enganada aqui, né? Verso 9 a 17, não, porque assim, né, eu fui mandando pro irmão, assim, né, ele não diz, perceberam que ele não diz, né? Não, porque eu tava com medo de você e pensei que você ia me matar, então eu mandei os presentes para aliviar seu coração. Ele não diz isso. Ele diz, não, assim, eu vou só. É porque. Aí ele, né? Deus me abençoou muito, eu queria abençoar você e tudo mais. Mas uma coisa linda que aparece aqui no verso. No verso. No verso 10 do capítulo 33. Ó que texto lindo. Mas Jacó insistiu, porque Esaú não queria receber os presentes. Esaú disse, meu irmão, eu sou rico, eu não preciso disso não. Aí Jacó diz, verso 10, mas Jacó insistiu, não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente. Porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Meu irmão, o que é isso, né? É a segunda face do perdão. Qual é a segunda face do perdão? É a face de Deus na face do meu irmão. Perdão é isso. Quando nós perdoamos e somos perdoados, nós vemos no nosso irmão o perdão de Deus. Por isso que Jacó disse muito bem aqui. É porque ver a sua face é como ver a face de Deus. Ou seja, eu vi Deus no seu rosto quando você me perdoou. E quando a gente recebe perdão, principalmente quando você reconhece a besteira que você faz, a melhor coisa do mundo é quando você pede perdão e seu irmão lhe perdoa. Você estando errado. Quando você reconhece a besteira que você fez, e você pede perdão ao seu irmão, e seu irmão olha para você e diz assim, meu irmão, lhe perdoa, não precisa ficar com raiva não, já lhe perdoei. É a melhor sensação do mundo. É ver Deus, né, na face do outro. E aí, verso 18 a 20 do capítulo 33, Jacó, ele faz um altar, né? Ele cria um altar ali, onde ele adora ao Senhor. Meus irmãos, a face do meu irmão é o lugar mais sagrado onde eu encontro a Deus face a face. Por isso que nós devemos perdoar uns aos outros. Efésios 4:32. Se você foi perdoado, perdoe do mesmo jeito que Deus lhe perdoou. Qual é o padrão do perdão? Não é você, não é o seu irmão. O padrão do perdão é quem? É Deus em Cristo. Por isso que quando eu olho para o meu irmão e eu perdoo, ele vê na minha face quem? A face de Cristo. Porque Cristo nos perdoou, então nós devemos perdoar uns aos outros. Só para a gente encerrar aqui, primeiro, ore para que Deus transforme seu coração e você possa perdoar. Se você precisa perdoar alguém, comece igual a Jacó, comece orando, pedindo para que Deus conceda ao seu coração a capacidade de perdoar. Por outro lado,
Se você não tem forças para perdoar alguém que fez alguma coisa contra você, ore a Deus, peça força a Ele, para que Ele dê capacidade a você de perdoar. E lembre disso, nunca tenha ódio do seu irmão, porque ele é a imagem e semelhança de Cristo. Então, quando você recebe perdão do seu irmão, é a face de Cristo que você está vendo. Por quê? Porque do mesmo jeito que você foi perdoado, você tem que perdoar também o seu irmão. Amém?